entende? Então, mas é porque tu não está na faixa, né, do auxílio, né, Lízia? A gente já discutiu isso tantas vezes, tu não está naquela faixa. Mas tu fica naquela faixa porque tu gasta tanto em remédio. É remédio, é fralda, é uma porção de comida especial, etc. Então, eu acho que teria que ser um pouquinho melhor visto essas políticas e um pouquinho mais atentamente. Porque a APAE faz um trabalho sensacional, mas a APAE não é Estado. A APAE é auxiliada pelo Estado, mas ela não é Estado. Então, ela é uma associação. Ela não tem o mesmo discurso, essa força política. Isso eu acho que é muito importante para a gente perceber. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção e dar visibilidade. Eu sou defensora, mas defensora mesmo, de andar com o filho em todos os lugares, mostrar que eles são sujeitos, que eles são capazes, que eles precisam de visibilidade, respeito. Só assim, eu acho que a gente vai ter oportunidade de ter uma visão melhor do geral, inclusive politicamente, porque eles não votam. Sim. E a questão financeira, Mônica, ela é muito forte, né? Já só finalizando o que tu traz, porque quando a gente fala na questão do processo reabilitatório, vai ter diferença sim na questão econômica. Né? As pessoas com mais poder aquisitivo, elas vão acabar buscando possibilidades. Por exemplo, se tu tem um profissional, que seja um fisioterapeuta, e tu acha que aquele atendimento que ele está propondo não está adequado, ou não está tendo o resultado que tu pensa, tu busca outro. Uhum. E muitas vezes a família, quando consegue, ela tem que se contentar com aquele e achar que aquele é o que vai resolver. Porque ela não tem possibilidade, muitas vezes, de buscar uma outra, uma segunda avaliação, por exemplo. Uhum. Né? Ou que, por exemplo, agora, na pandemia, né? Quantos profissionais realmente estão atendendo em seu domicílio? Quantas famílias têm condições de poder manter um atendimento ativo financeiramente? É bem difícil. O gasto fica muito alto, né? Fono, físio, TO, assistente social, psicólogo. Por exemplo, hoje a gente vem trazendo todo esse apoio para as nossas famílias, né? Com atendimento remoto, atendimento online, videochamadas, até ligação a gente acaba fazendo, porque algumas famílias não têm, por exemplo, hoje recursos para manter uma internet. Né? Nossa, mas não dá para pagar. Ou ela come, ou ela assiste bonequinho no celular. Não tem muita opção, né? E como é que ela vai estar propondo a questão do atendimento especializado? É prioridade? Mas comer também né? Pagar um aluguel para ter onde ficar também é prioridade. E aí tu acaba tirando de onde o recurso? Do fone do físio do teu filho, que muitas vezes tem poucas perspectivas. Não estou dizendo que a família não acredite, gente, mas é uma questão de sobrevivência, é uma questão de lógica. Né? Então, julgar essa família por essa opção também é muito fácil, né? Mas como que vai tirar esse atendimento e vai morar na rua e vai ficar sem comer? Né? Então, a gente também tem que pensar e vou além, assim. Por exemplo, agora, pensando nas perspectivas da pandemia, eu fico imaginando, e sei, né, já de relato de algumas, a questão do cansaço. Porque a instituição APAE, por exemplo, e outras instituições acabam sendo um respiro para a família poder administrar outras situações da vida dela, né? De saber que o filho vai estar sendo atendido, vai estar sendo respeitado, vai estar sendo estimulado, mas vai estar seguro, enquanto ela consegue... Ajuda a gente a interpretar o filho. Isso Sim. É interessante, porque a APAE ajuda. De vez em quando eu tenho uma dificuldade, eu vou lá na APAE e pergunto, vem cá, gente, o que aconteceu? Eu quero saber exatamente. Porque eu sou assim, fanática pela APAE por causa disso. Ajuda a gente a interpretar. Porque, por mais que a gente seja atenta, estude o assunto, a gente também se perde, né? Nas interpretações. Então, está sentindo falta? Eu acho que está bem difícil agora a gente, nessa pandemia, não ter essa ajuda. A Natália está fazendo atendimento online, ela fica feliz. Sim, de reconhecer pessoas que ela conhece, né, de saber que estão conversando com ela. Mas eu penso assim, ó, na questão do suporte que a gente acaba dando, porque, por exemplo, uma família consegue sair para trabalhar de uma forma mais sossegada, né, sabendo que tem horário para esse filho estar lá, né, de horário de chegada, horário de saída, ela conseguir trabalhar, de ela conseguir ajeitar a sua vida, né, tanto financeira quanto nas organizações, porque não adianta a gente ignorar, porque tu precisa realmente dar conta de lavar roupa, de fazer comida, de ajeitar as coisas,
para manter também essa saúde da família, né? Não tem como fugir disso. E a PAI é um lugar, né, em que a família sempre pode buscar esse apoio. E agora, dadas as condições, e vou além, né, não só para a família, né, se eu pensar que a PAI é o local onde eles têm colegas, eles têm amigos, eles têm, dizem que têm namoradas, né, porque eles só de olhar isso aqui, ela é minha namorada, não, hoje não é mais, é aquele. Ah, mas mano, o John, não lembro, né, vai aquela, mas é a questão do sentimento, do pertencimento, de estar dentro da instituição, né? Então, muitas vezes, a instituição APAI é um local onde é um local de aprendizagem, é um local da habilitação e reabilitação, mas é um local social também dessa pessoa, né? Muitos fazem na instituição, hoje eu tenho APAI, como se fosse assim, nossa, eu vou para a Disneylândia, e que vá para a Disneylândia, porque nós somos a Disneylândia, né? Nós trazemos tudo que realmente é de bom para essa pessoa, né, no atendimento especializado, na proposta pedagógica. As meninas se empenham para trazer vivências que vocês não acreditam, assim. É fantástico ver o atendimento deles em sala, sempre tentando inovar, trazendo atividades até de baixo custo para a família poder replicar em casa. A gente tenta fazer, assim, uma força-tarefa para conseguir realmente ganhos na aprendizagem dessa pessoa com deficiência. Sim. Eu gostaria se não houver o investimento do Estado no sentido de colaborar para que as pessoas até possam deixar o emprego, realmente é muito difícil, tem que haver realmente políticas que consigam sobrepor à grande vontade, à grande necessidade, porque se não for possível, não é possível e fica a família também num desequilíbrio emocional que pode levar a problemas graves também sem resolver. Tem mesmo que ver com isso, no sentido de nós aqui, não sei vocês aí, mas nós aqui em Portugal saiu agora uma legislação que é o cuidador informal, em que no caso de ter uma pessoa completamente dependente, ele estamos agora na fase de inscrição na Segurança Social, e ele vai ter um subsídio para poder estar a cuidar do seu familiar. Eu agora aqui há um mês. Bem importante. Vou para Portugal. Vamos todos para Portugal. Eu gostaria de ler os comentários e perguntas que estão mandando para a gente, tá, meninas? Claro. Bom, mandaram também. Como é a aceitação dos familiares quando ouvem que devem estimular em casa seus filhos com deficiência e não há mais alternativas medicamentosas nem cirúrgicas? Isso me veio em mente uma coisa que eu pessoalmente gosto muito de ler, que é a esperança. Esperança é um sentimento também, é um conjunto de emoções também. E se você chega para uma pessoa e fala, nós não temos mais alternativas. Gente, simplesmente você deu para ela a pá, você falou onde que está o buraco, você sabe... Até a florzinha veio junto, né? Até a florzinha tu deu. E daí, quando eu penso em esperança, eu penso na fome. Todos nós sentimos fome. A gente consegue, inclusive, enganar a nossa fome. A gente tá com fome de pensar, não vou comer agora. Passa, né? A fome passa. Mas depois ela volta. Isso é igual a esperança, gente. Se a gente fala para uma pessoa, você não tem mais alternativa, a pessoa, ela tem duas opções. Ou ela vai desistir de tudo que acontece, ou ela vai ouvir aquilo ali e vai falar assim, eu vou te provar o contrário. Só que geralmente a pessoa não faz isso de vou te provar o contrário, a pessoa fica triste, decepcionada, já está frustrada de todos os aspectos e vê aquilo ali. Então, eu acho, talvez vocês queiram colocar alguma coisa a mais sobre essa questão de não há mais alternativas medicamentosas e cirúrgicas. Isso eu já ouvi. A primeira vez que minha filha teve uma convulsão, eu ouvi de um médico que disse para mim assim, esquece, a partir de agora ela vai ter convulsão a toda hora e fica sem remédio. E aí eu fui lá para a PAI conversar, porque eu fiquei apavorada e disse de jeito nenhum, vamos procurar uma outra solução. Hoje ela usa um remédio que eu já falei para vocês que é bastante caro, mas é o remédio que está resolvendo.
E eu não aceitei isso, mas achei um absurdo ter que ouvir isso. E uma coisa que é interessante, porque as pessoas diminuem muito a emoção dos deficientes intelectuais. Quando a Natália ouviu isso, ela estava junto comigo. Ela virou para mim, botou o peito, botou a cabecinha assim perto do meu coração e se apertou toda, quando o médico disse isso. Eu saí dali desesperada, né? Abracei minha filha e fui. E aí eu disse, não, vou procurar outro médico, vamos procurar outras soluções, etc. Agora, é duro de ouvir. É duro, tá? A senhora se ilude, ele fez assim para mim. E ela ficou muito sentida. Eu disse para ela, querida, nós vamos atrás. Mas nós vamos achar uma solução, tu não vai mais passar por esse sofrimento que é a convulsão. Ela teve mais outras. A última deixou ela em cadeira de rodas, ela teve 4. Mas a gente conseguiu dar a volta, conseguiu uma medicação que resolveu. É difícil? Eu estou falando do sentimento da mãe, da cuidadora. É complicado, sim, porque parece que muitas vezes é mais fácil para um profissional, e eu já tive mais de um profissional que eu tive problemas, é mais fácil dizer, te vira, do que, ele diz assim, eu não gosto de tratar de uma coisa que não vai ter recuperação, reabilitação, eu vi isso. A gente fica pensando, mas se eu mantiver ela com o mínimo de atividade, com o mínimo de movimento, isso é uma reabilitação, não é? Porque quando ela sai da convulsão, ela saiu muito endurecida. Então, essas coisas são complicadas para ouvir do cuidador. Imagino só da pessoa que está doente ouvir uma coisa dessa. Eu acho que falta muito ainda nessa delicada relação. É a humanização, né, Mônica? A questão da humanização. Falta de sensibilidade, falta de sentir. É verdade. Um profissional que diz uma coisa dessas não tem o mínimo de sensibilidade. E você conseguiu interpretar a emoção da sua filha. Se calhar os profissionais em instituições, em centros de educação, também dizem coisas que ferem muito a emoção do jovem ou do adulto que está ali para ser tratado, e o profissional nem se apercebe, porque a pessoa não consegue dizer. Você sentiu porque conhecia, mas quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos nos centros de reabilitação ouvem coisas, quer pelo que é dito, quer pela forma como é dito, com falta de sensibilidade, que anula qualquer réstia de motivação, qualquer réstia de coragem, é anulada muitas vezes assim só com uma frase. Eu fez-me lembrar uma neurofisiologista que teve um AVC. Ela escreveu um livro que é O Dia em que a Minha Vida Mudou, e ela dizia lá, a certa altura, que o que ela mais precisava era que os profissionais acreditassem que nem que demorasse muitos anos ela ia conseguir reabilitar. E ela descreve que um ou outro profissional acreditava porque a forma como lhe fazia os exercícios, a forma como a envolvia nos exercícios, era de quem acreditava que ela ia evoluir, o que não acontecia com os outros. Ou seja, o profissional tem muita responsabilidade no sucesso da reabilitação daquela pessoa. Pela forma como toca, pela forma como olha, é o sentir, pela forma como diz o que diz e muito mais pela forma como diz. Esse médico podia ter dito a mesma coisa, mas de outra forma, não a magoava tanto quanto a magoou. Isto é sensibilidade. E vem muito ao encontro do que a Milena trouxe, né? De não aceitar o resultado inicial e realmente lutar. Né? Eu só imagino a situação de uma família onde ela recebe um diagnóstico dentro de um consultório frio para uma pessoa gelada, em que diz, olha, pega o pacotinho, leva para casa, se sobreviver, esse aqui é seu filho. Isso deve ser muito dolorido, né? Porque quando tu projetou toda a gestação, né? Toda uma vida para receber aquela criança, ali dentro também tem perspectivas e sonhos. E a gente tem que respeitar esse processo, né? Para que realmente a gente habilite. E eu vejo que muitas famílias não desistem, né? A gente sabe o quanto é custoso, por exemplo, para um adulto, a família se manter num atendimento especializado. De levar todos os dias, muitas vezes, para um ponto de ônibus, para pegar o nosso transporte. Nós temos o transporte adaptado. Então, diariamente tem que estar lá, levando essa pessoa, buscando essa pessoa.
ou muitas vezes indo na instituição indo buscar, como a Mônica acaba fazendo com a Natália. Então, gera todo um desgaste físico, emocional, mas precisa ter esse retorno por parte da família, porque eles sozinhos não vão dar conta. Né? A Natália não tem como sair lá da casa dela, vir até a instituição especializada, se atender e voltar. Né? Ela vai precisar realmente desse apoio, dessa pessoa maravilhosa que ela tem aí, né? Podendo fazer em alguns momentos por ela, né? Do levar e do buscar. Fique bem claro. Eu vou ler um comentário de uma pessoa e vou puxar uma pergunta. Vou fazer aquele gancho, né? Pessoa jornalista, né, Mônica? Você tá vendo? Na instituição de trabalho, ela falou a primeira pessoa, hospital de reabilitação, fazemos visitas domiciliares e escolares. Temos também o treino de vida prática. Esse treino do paciente vivencia uma situação real da vida. Por exemplo, paciente com lesão medular, levamos a um shopping, restaurante, cinema e outros. Eles são acompanhados por enfermeiros, fisioterapeutas, professores, educadores físicos, professores hospitalares, em casos específicos. O médico da equipe também vai. E daí eu pergunto para vocês, é preciso reabilitar a emoção ou a forma de percebê-las? As duas coisas. Não consegue fazer uma sem a outra. Se eu não consigo perceber a emoção, também não a consigo reabilitar. A questão da visibilidade. Desculpa só um pouquinho, Lisiane, mas eu acho que é interessante dar essa visibilidade, entendeu? Eu acho que é importante, porque eu vejo algumas pessoas falando para mim, tu tem coragem de sair com a tua filha para um restaurante que tu tem que dar comida na boca? Por que não? Entendeu? Eu acho que essa visibilidade ajuda a aceitação. Com certeza. E a ideia que essa pessoa tem trazido aí nesse comentário, eu achei super bacana, Milena, porque ela abre precedente para uma conversa bem legal, que é a questão do currículo funcional natural, né? Onde a gente precisa fazer todo um trabalho direcionado para essa pessoa, em que a gente vai muitas vezes habilitar ou reabilitar. Eu sempre vou trazer essas duas palavras juntas, né? Enquanto atendimento pedagógico prestado pela nossa instituição. Porque é dentro de um ambiente mais próximo do que ela vivencia, mais próximo do real, é que a gente vai conseguir melhores resultados. Por exemplo, se eu for fazer um bolo, eu tenho que fazer um bolo numa cozinha. Esse é o ideal. Que eu use os instrumentos que se usa para fazer um bolo. Uma bacia, um batedor, uma colher, uma forma. E ela vai ser assada num forno. Não dá para eu trabalhar com uma pessoa com deficiência com tudo muito improvisado. Né? Onde é que eu escovo o dente? Eu não posso dizer para ela que quando falta água na minha casa, eu pego a canequinha, vou lá na janela, escovo o meu dente e resolvo assim. Eu vou ter que ensinar ela a escovar o dente usando a escova, o creme dental, no banheiro, na pia do banheiro. Parece bobo, parece simples, mas não é. Essa é a forma de vivenciar com eles. Né? Onde é que eu faço lanche? Sentado na mesa, usando os talheres. A gente muitas vezes ensina a colocar, a distribuir, né? Até a gente teve vivências, eu vim da sala de aula, eu fiquei 7 anos, eu tenho 15 anos de APAE, 7 anos eu fiquei na sala de aula, 8 agora na coordenação pedagógica, e o vivenciar em sala de aula trouxe uma riqueza de vivência, assim, fenomenal. Então, vivenciar com eles dentro dessa realidade é fantástico, porque eles têm perspectivas e sonhos. Por exemplo, teve um dia a gente preparando o lanche coletivo, porque um grupo preparava, servia para todos. Então, semanalmente, um grupo que assumia as questões de atividade de vida de cozinha. E uma chegou para mim e disse assim, Lise, sabe o que é? Eu queria aprender a fazer café. E eu disse, nossa, mas tu não sabe fazer café? Porque ela era sempre muito dinâmica, muito falante. E ela disse, que a minha mãe não deixa eu mexer nas coisas mais quentes ali. Eu disse, meu Deus, e agora? E se eu fizer com ela? E se eu oportunizar? Eu disse, bom, coloquei menos água, menos pó, pra gente não ter problema. Eu disse, bom, segura dessa forma, vamos coar, vamos possibilitar. Gente, aquilo pra ela foi fantástico. A família depois veio dizendo que ela estava começando a fazer em casa. Que ela começou a ajudar coisas que eles tinham medo de oportunizar. Pela vivência que a gente oportunizou na instituição, ela conseguiu novas habilidades para ajudar em casa, por exemplo. Né, e fazer essa vivência lá. E eles acham possibilidades, isso é muito bacana. Porque a gente precisa realmente oportunizar. E dentro dessa vivência, né, desse local mais adequado, é onde a gente consegue o melhor resultado.
uma vez se aprendeu. Eu acho que é interessante isso, a gente lembrar que nós, normais, entre aspas, aprendemos um dia a fazer as coisas. Eles têm um tempo maior para aprender as mesmas habilidades. Ou no caso de alguém que sofreu algum tipo de dano, de acidente, etc., eles não têm que reaprender a fazer. É isso que as pessoas têm que perceber. Nós estamos aí falando da reabilitação. Se uma pessoa teve um dano severo num acidente, ela vai ter que reaprender a fazer. A segurar uma canequinha, a fazer as coisas. Então, é só o tempo, gente. É o tempo deles que é diferente. E, às vezes, é algumas coisas que eles não podem fazer. Entende? Eles não têm essa habilidade. Mas é falta de paciência, às vezes, para ver que a pessoa pode. E pode muito. Faz isso com o idoso. Aí vou falar só um pouquinho rapidinho sobre idoso, que é a minha área. Às vezes a gente incapacita um idoso dentro de casa. Não pode mais cozinhar, não pode mais sair, não pode mais atravessar uma rua. Tanto faz que a pessoa não atravessa mais a rua sozinha, ela não consegue mais fazer uma comida, ela não consegue mais fazer as coisas. Entende? A gente descapacita. Eu vejo muito, Mônica, assim, aproveitando o gancho da tua fala, lidar com uma pessoa com deficiência intelectual e com um idoso, para mim, muitas vezes se parece na funcionalidade, né? Onde muitas vezes a gente desacredita, é muito mais fácil eu dizer, olha, né, pega um avô que teve um AVC, vamos usar a colher, vamos usar uma colher menor para não escorrer tanto, vamos ensinar ele a fazer todo esse movimento de volta. É muito mais fácil fazer por ele. Abre a boca, vamos lá, deixa eu ir servindo aí, para não sujar, para não fazer feio no restaurante, né? Porque vai ter comida na boca, na roupa, na mesa e no chão. E se duvidar no vizinho ali do lado que tá com um olho desse tamanho, achando aquilo um absurdo, né? De como é que tu não tá ajudando, né? A tal da famosa ajuda. E muitas vezes o ajudar é como a Maria Salomé trouxe, não é o resultado, né? Hoje, dentro da PAI, a gente tem um processo que a gente fala muito na questão do processo de mediação, né? Nós temos um autor, que é o Raven Forsten, que ele fala muito na questão do processo de intervenção mediada. E eu penso assim, nós, enquanto profissionais, e não pego só na linha do pedagogo, mas trago o enfermeiro, o físio, o fono, e todos que estão pensando na questão da intervenção, de que nós precisamos fazer a nossa intervenção de forma mediada. E mediar não é uma ajuda direta. Eu não tenho que pegar a mão dessa pessoa e dizer pinte aqui, pinte ali. Não, eu tenho que ajudar ela a pensar e a formular a melhor maneira de desenvolver aquela atividade, né? Eu tenho que ser questionadora, eu tenho que estimular essa pessoa a fazer, a atingir o propósito que eu tenho. Porque eu, enquanto pedagogo, o que diferencia a minha ação enquanto pedagogo é o ato intencional. Eu preciso ter intenção com aquela atividade que eu estou propondo. Porque senão vira um divertimento, vira só uma atividade lúdica. Né? Não que isso não seja importante. Mas enquanto ato intencional, uma atividade ela serve para várias áreas. Então, por exemplo, um fisioterapeuta, quando ele está lá fazendo o estica e puxa com uma criança. Não, a gente precisa alongar o tendão, a gente precisa ganhar flexibilidade muscular. Ele pode, sim, fazer uma atividade lúdica. Olha, vamos lá, traz a bolinha para mim, estica a mão, agora traz a amarela, agora traz a azul. Ele vai fazer todo, ou ele vai contar uma história. Ele vai se fazer de um poder pedagógico para poder chegar na finalidade dele, mas o objetivo dele numa contação de história dentro de um atendimento de fisioterapia não vai ser o mesmo que o meu, enquanto pedagogo, né? Então a gente acaba realmente tendo algumas áreas muito próximas para trabalharmos juntos. A gente tem que parar um pouco de fracionar o que é meu e o que é seu. Todas. Porque trabalhar com a pessoa com deficiência, eles são nossos, eles são do mundo, eles são do conhecimento adquirido. E cada um pode propor, né, o que melhor. E eu sinto muita falta nesses atendimentos, é o sociólogo, entende? Porque essa mediação com o meio, nas relações, o sociólogo poderia trabalhar, e eu acho que faz falta. E ali ela falou, eu só quero dar um exemplo para vocês interessante, que às vezes o nosso filho tem uma capacidade de fazer uma coisa, mas a família tem vergonha e não deixa ele aparecer. Por exemplo, como a minha filha tem traços de autismo, o autista, você sabe que de vez em quando fica olhando para alguém, né? Fica olhando para o lado, que não obrigatoriamente seja para alguém. E aconteceu uma vez num restaurante, ela ficou olhando e tinha uma pessoa que veio me pedir satisfação.
Ah, gente, mas A você mulher tem tá que me entender olhando. que o olhar dela é sedutor. Mas aí, Ela é sedutor. Ela é linda. aí tu tem que parar um pouquinho. Eu digo que eu faço cara de sogra, sabe que é cara de sogra? Quer ser melhor? Bom, aí eu olhei bem para a pessoa e disse assim, vem cá, minha filha é deficiente, você tá vendo? Ela nem fala, mas ela de vez em quando fica olhando para um lado. Não estava olhando para ele, era um casal. A mulher estava enciumada, né? Não uma pessoa. Então, essas coisas eu prefiro explicar do que deixar que ela não fazer, entende? Ela tem que participar. E a gente tem que explicar. E não ficar com vergonha. Aí nós falamos muito, Milena. Assim, Eu não dá. queria só encerrar, tá, a nossa conversa. Oh, que pena. Já? Sim. A gente não ia até às 8 da noite? Eu gostaria de encerrar a nossa conversa pedindo para que muito sucintamente, no momento que for tipo assim, obrigada, agradecer pela vez e tal, eu queria que você falasse uma emoção que existe na reabilitação para você. Já vou me antecipar, que daí vocês já não têm a minha, que eu acho que quem está em reabilitação é uma pessoa eternamente insatisfeita. Insatisfeita no aspecto de que tudo pode ser melhor. E aquele profissional tem que ser o profissional que vai olhar e vai pensar sempre no potencial máximo daquela pessoa. E não botar aquela pessoa dentro de um quadrado e olha, isso aqui é o que você tem capacidade de fazer. Então, eu acho que é insatisfação. Com afeto. Já sabendo e conhecendo a Milena, que ela gosta desses encerramentos, eu até fiz a minha frase, Milena, eu fui obrigada. Fiz a minha frase, porque ela gosta de palavrinhas, é só olhar aqui embaixo, né, as palavrinhas que ela tanto gosta, e eu trouxe as minhas palavrinhas, né, para eu acabar não esquecendo. E eu pensei que reabilitar as emoções é perceber o mundo na ótica do conhecer, acreditar, oportunizar, observar e amar. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de poder fazer parte dessa discussão com essa minha pequena fala. Gente, Mas obrigada. Espera só um pouquinho que eu vou dizer a minha frase, que aí já encerro também. Eu termino com uma frase do Miyakoto. O mundo não é o que existe, é o que acontece. Tá? Obrigada pelo convite. Eu acabo dizendo que reabilitar é intuir, sentir e decidir aquilo a fazer para que a pessoa tenha sucesso, sendo que o meu compromisso como terapeuta ou como cuidador tem tanta ou mais responsabilidade do que a própria atividade que a pessoa faça para o sucesso da reabilitação. E a emoção que eu mais gosto de viver em reabilitação, considerando as 5 emoções, é a alegria. Ainda que seja por uma pequenina conquista, é uma alegria e é isso que mostra a essência e o resultado do nosso trabalho. Com certeza. Legal. Muito obrigada a todas. E assim nós encerramos o nosso Talk Science sobre emocionalidade. Agora eu vou pedir que vocês, por favor, desabilitem as suas câmeras e microfones, que eu vou ajustar aqui para a próxima palestra.